Olá, meus amigos, vamos continuar nossa aula de gestão de processos. O professor deu uma paradinha estratégica para se recompor e agora a gente vai para a segunda fase da aula. A parte muito importante. Esse aqui é um assunto que eu disse para vocês que está sendo bastante cobrado nas provas de concurso, por isso que eu estou fazendo uma aula onde a gente procura identificar os principais pontos que são cobrados na aula. Ok? Vamos lá, uma breve revisãozinha. Gestão de processo. Nós já explicamos para vocês o que vem a ser um processo, a importância do processo na administração pública. Agora, nós vamos falar de assuntos técnicos da gestão de processo que pode cair na sua prova. Vamos lá, vamos ler o texto aqui. A gestão de processos possibilita uma visão horizontal das organizações, ou seja, uma visão sistêmica. Presta atenção, cara. Isso pode cair na prova de vocês. Então você tem que saber que a gestão de processos, coloque esse mapa mental na sua cabeça, equivale a uma visão horizontalizada. Professor, se ela é horizontalizada, é o oposto da verticalizada. Verticalizada é chamada de piramidal. Outra coisa importante no texto, principalmente da banca FCC e da banca do CESP, ele vai trocar essas palavras aqui, ó. O aluno tem que saber que a gestão de processos também é sinônimo de uma visão sistêmica. Muito importante, a gestão de processos não veio lá da teoria de sistemas? Não é isso? Então, se é da teoria de sistêmica, é o quê? Uma visão sistêmica. Vem de quê? Sistematizada. Vem de um processo, um ambiente aberto. Vou pegar aqui o apagador. Tá? Então, olha só. Começamos aqui a segunda parte da aula com um assunto importante. Este assunto é de fundamental importância que você deixe registrado e fixe conteúdo. Gestão de processos. Horizontalizada. Na prova, marcou verticalizada, esquece. É correto afirmar que a gestão de processos é altamente centralizada? Certo ou errado? Errado. Por quê? Porque centralizada é um sinônimo da verticalizada, piramidal. Manda quem pode, obedece quem juiz. Aqui não. Ela é o quê? Horizontalizada e uma visão sistêmica. Eu estou falando isso porque nós já fiz várias questões sobre esse assunto e o erro estava localizado somente nessas palavras. E somente o aluno treinado, preparado para uma prova consegue perceber. Bacana? Ok. As funções passam a ser vistas como elos de uma corrente e não como departamentos isolados. Não como departamentos isolados, ele faz parte de um sistema. Por que, professor? Um elo, uma corrente. Porque como a gestão de processos, você lembra aquela linha mestra. Você tem fornecedores, que os fornecedores fornecem insumos, os insumos são processados, os insumos produzem o quê? Produtos, e os produtos são feitos para atender as necessidades dos clientes. Então, os departamentos aqui, dentro de uma organização, passa a ser fornecedor e passa a ser cliente. Automaticamente, quando o departamento se enxerga que ele é fornecedor de algo para alguém, ou ele é cliente de um produto de alguém, tá certo? Ave Maria, o que é isso? Mensagem, né? O que acontece? Ele deixa de ser isolado, ele passa a ser integrado. Por isso, o resultado é uma cadeia horizontal de processos, em lugar de uma estrutura vertical criada pela cadeia de comando. Pronto, cara, slide fundamental. Olha quantos conceitos nós trabalhamos aqui. Tá? Quantos conceitos, não é isso? Quantos conceitos? Tá? Assim que você consegue formular um mapa mental e desse mapa mental você
fixar conteúdo e ir para a prova de administração. Mesmo você que não é administrador, você consegue fazer uma prova com bastante desenvoltura. Para gerenciar o processo, olha só, para gerenciar um processo, você tem que organizá-lo, planejá-lo, por meio da identificação correta em seu âmbito, de ação onde começa, onde termina, a identificação dos procedimentos de trabalho, da documentação correta dos registros, diagramas elaborados, mapas de relacionamento, mapas de processo, fluxogramas, com o objetivo de se constituir um arcabouço da tecnologia, métodos e técnica que envolve a execução dos processos em procedimento de trabalho. Moral da história, se você quer implementar uma gestão por projetos, cara, você vai ralar bastante. Você vai ralar bastante, por quê? Porque você tem que aplicar várias ferramentas da administração para organizá-lo, planejar. Não é de um dia para o outro. E você vai usar o quê? A metodologia. Quais são as metodologias que mais caem em concurso? A primeira delas, mapeamento de processo. Segundo, fluxograma. O que é o fluxograma? Já falei para vocês, fluxograma cai. Fluxograma é representação gráfica dos processos, onde você vai ter o início, vai ter as atividades, a flechinha, a decisão e assim por diante. Ok? Pronto, acabou. Então essa parte nós concluímos. Nós vamos trabalhar agora os tipos de processos. Logo em seguida, nós vamos trabalhar a hierarquia dos processos. Isso aqui é importante. O examinador pode colocar no texto, no comando da questão, uma situação na qual você vai ter que identificar qual é o tipo de processo envolvendo. Antemão, você tem que saber o seguinte, colocar um número na sua cabeça. Aqui é papo reto, aqui é o estudo pragmático. Aqui o nosso estudo é focado para você acertar as questões de prova. Atenção, aqui comigo. Tipos de processos. 3. Primeiro tipo. Segundo tipo. Terceiro tipo. Primeiro tipo, a atividade fim. Finalísticos. Segundo tipo de gestão do chefe, qual que é o nome? Qual que é o nome? Isso. Gerenciais. Terceiro tipo de apoio, suporte. Cara, o examinador vai querer cobrar isso de você. Papo reto, prof. Papo reto. Não tem essa não, cara. O cara quer saber se são finalísticos, gerenciais ou de apoio. Tá aí. Pronto. Fechou. Professor, e a bibliografia? A bibliografia é essa. Essa é a bibliografia utilizada para concurso público. Então vamos lá. Alguns autores consideram a existência de 3 tipos básicos de processos. Os processos diretamente voltados para, primeiro, produção, que é a atividade finalística. Segundo, processos de gestão, de liderança, que são os gerenciais. E, finalmente, os processos de apoio, meio, suporte, apoio. Essa aqui é uma denominação do Harrington, que é uma grande bibliografia base para a prova de concurso. Trazendo mais alguma bibliografia no sentido, também conhecido como processos de negócio. Negócio é a mesma coisa do que finalísticos. Processos gerenciais e, finalmente, processos organizacionais ou de integração organizacional, apoio e suporte. Cara, então você tem que saber essas nomenclaturas. Vamos lá, coloca, organizar no seu conteúdo, tipos de processo. Primeira coisa, finalísticos, também conhecido como produção de negócio. Processos gerenciais, processo de gestão, processos gerenciais. Processos de apoio, meio, suporte, processos organizacionais
O cara vai falar que o organizacional é a mesma coisa que o do negócio. Não tem. Porque o organizacional é de suporte, de apoio, de integração organizacional. Bacana? 10, pronto. Então é o seguinte, você pode ter absoluta certeza que você tem que internalizar. São 3 tipos: finalístico, atividade fim. Gerencial, que é o que? Atividade de liderança, de condução, de administração. E finalmente de apoio. Pronto. Não erra a questão, cara. Não erra a questão de concurso. Os processos finalísticos são essenciais para a organização. Representam a justificativa da existência da organização. Os processos de suporte ou de apoio são importantes para a organização, mas não produzem impacto direto no produto. Ou seja, o cliente externo nem sempre percebe a contribuição destes para o produto ou serviço, e os participantes dos processos finalísticos tendem a achar que os mesmos agregam apenas custos, né? Seja uma visão gerencial. Ok? Legal, né? Exemplos. Processos gerenciais. É de gestão. Um exemplo, professor, processo de planejamento estratégico é o quê? O planejamento estratégico vai ser um processo gerencial. O cara vai falar que é um processo finalístico, você vai marcar errado. Planejamento de médio prazo, planejamento de curto prazo e assim por diante são processos gerenciais. Programáticos ou finalísticos estão relacionados o quê? A atividade fim da entidade. Por exemplo, Secretaria de Esporte, qual que é o projeto finalístico? Das ações voltadas para o esporte, lazer, cultura, infraestrutura, claro, cada um com ministério, secretaria específica, saúde, turismo, justiça, agricultura, segurança, educação e assim por diante. O professor está se retendo o quê? Eu estou me retendo aí aos órgãos públicos, mas nós podemos ampliar, por exemplo, processo finalístico do Ministério Público da União. Aí você vai lá nas atividades constitucionais do Ministério Público. Primeiro, o seu defensor da lei, não é isso? O defensor, então, defender a lei, as ações do Ministério Público no sentido de defender a lei, vai ser o quê? Um tipo de processo finalístico. Só que a banca da ESAF, do CESP, da FCC, vai falar que não é finalístico, vai falar que é de apoio. Vai falar que é o quê? É gerencial, mas não é finalístico porque tem a ver com a atividade finalística da entidade. Sistêmicos de suporte, olha aí, gestão de pessoas é meio. Se é meio é de suporte, é sistêmico. Gestão financeira, contábil, auditoria, controle interno, tecnologia da informação, DO, que é o desenvolvimento organizacional, gestão de patrimônio, gestão de aquisições, protocolo, são todas atividades meio de suporte. Então você tem 3 finalísticos, atividade fim da entidade. Gerenciais, de liderança, de gestão, o cara está lá, chefia. E nós temos os processos de suporte e de apoio. Isso cai. Professor, tem como decorar todos os processos? Não tem como. Não tem como você decorar todos os processos, tá certo? Mas você tem que saber essa essência. Da essência, você consegue formular um modelo mental. E com esse modelo mental, ninguém segura você. Bacana? Fechou? Passei a régua nesse assunto. Falamos de quê? Tipos de processo. 2. Hierarquia, 2 processos. Hierarquia, 2 processos. Como a gente fala hierarquia dos processos, essa hierarquia do processo não é de quem manda, de quem pode, não. Manda quem tem juízo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Não tem nada a ver com hierarquia. Tá? Essa hierarquia de processos é outra hierarquia. Chama-se de maior nível de agregação de ações ao menor nível de agregação de ações. O maior nível está uma posição hierárquica maior, segundo a teoria. Por exemplo, qual que é o maior nível de agregação
no gestão de processo? Claro, é o macroprocesso. Não é isso? Macroprocesso tem o que? Contido diversos processos. Então você tem um macroprocesso. Dentro desse macroprocesso você tem diversos processos. Então, hierarquia que a gente utiliza, tá? Hierarquia, vamos lá, gente. Então são 3. Primeiro nível, macroprocesso. Segundo nível, processo. Terceiro nível, atividade. Ok? Fechou? Hierarquia dos processos, quantos são? 3. Quais são? Quais são? Macroprocesso, processo e atividade. Copiou? 10? Legal. Só que é o seguinte. Esse é o básico. Macroprocesso, processo e atividade. Isso é o suficiente, tá certo? Agora, eu vou passar para vocês aqui uma classificação mais completa. Não são somente 3, se não me engano são 6 níveis. É importante, mas essas 3 é para ser fixada, essas 3 que costumam ser cobradas na prova. Antes de identificar as características comuns dos processos, é necessário saber se eles compõem a estrutura organizacional através da hierarquia, onde é representado o nível de detalhamento com que o trabalho está sendo elaborado. Então, nível de detalhamento, quanto menor detalhamento, ele é mais agregado, ele é chamado de macroprocesso. Quanto menos detalhamento, mais genérico é o macroprocesso. Quanto mais específico, mais detalhado, ele passa para o processo e para a atividade. Então, primeiro, macroprocesso. Lá está agrupado o maior número de atividades. Então, está no topo da hierarquia dos processos. Macroprocesso é um processo que geralmente envolve mais de uma função na estrutura organizacional. E a sua operação tem um impacto significativo no modo como a organização funciona. Então, olha só, é um processo que geralmente envolve mais de uma função na estrutura organizacional. E a sua operação tem um impacto significativo no modo da organização funcionar. Ou seja, ele é maior. E desse macroprocesso, possui diversos processos que compõem esse macroprocesso. Processo é um conjunto de atividades sequenciais conectadas, relacionadas e lógicas que tomam o input, entrada de um fornecedor, acrescentam valor a este e produzem um output para o consumidor. É um processo, entrada e saída. Lembra da teoria de sistemas, né? Subprocesso. Sub significa o quê? Um item a menos que o processo. Aqui eu estou colocando já uma classificação mais completa para o aluno. É a parte que, interrelacionada de forma lógica, com outro subprocesso, realiza um objetivo específico em apoio ao macroprocesso e contribui para a missão deste. Mas, se você já sabe que é o macroprocesso, o processo e a atividade, para mim, já está tranquilo. Aqui eu vou colocar a classificação completa. Atividade são ações que ocorrem dentro do processo e subprocessos. São geralmente desempenhadas por uma unidade, pessoa ou departamento, para produzir o resultado particular. Elas constituem a maior parte dos fluxogramas. Ou seja, a atividade é aquilo que vai realmente colocar as mãos na massa e executar as coisas. Nós temos a tarefa, é a parte específica do trabalho, ou seja, dentro da atividade, você vai ter o quê? Diversas tarefas. Então você tem macroprocesso, processo, subprocesso, atividade e tarefa. É uma parte específica do trabalho, ou melhor, o menor microenfoque do processo, podendo ser o único elemento e um subconjunto de atividade. Geralmente está relacionado ao desempenho de uma incumbência específica por parte de um item. Pronto.
Meus amigos e minhas amigas, o que eu quero passar para vocês sobre a hierarquia de processo? É muito importante você saber os extremos. O microenfoque de uma gestão de processo qualquer é a tarefa. Essa tarefa está dentro da onde? Das atividades. Cada atividade pode ter aí diversas tarefas, não é isso? Pronto. Ou contrapartida, lá no topo. Quem que está lá no topo? Qual que tem o maior nível de agregação de processos? É o macroprocesso. Pronto. Então o aluno, visualizando o macroprocesso e visualizando a tarefa, que é o menor enfoque, ele consegue ter um juízo de valor. Sempre procurem, cara, estudar fixando conteúdo. E para fixar conteúdo, você tem que enxergar o cara assim e falar: ah, esse cara é tal coisa, isso é importante. Pronto, cara, você vai gabaritar na prova. Falamos o quê? Tipos de processos, 3. Finalísticos, gerenciais e de apoio. Falamos de hierarquia de processos, 3. Macroprocesso, processo e atividade. Agora a gente vai falar das fases para implementação de uma gestão de processo. Então, primeira fase envolve o planejamento. Claro. Segunda fase envolve a execução, que é executar aquilo que você planejou. Terceira fase, você vai monitorar e avaliar. Então, cai na prova para vocês quais são as fases da gestão de processo. Primeiro, planejar. Segundo, executar. Terceiro, monitorar e avaliar. É importante isso, professor, muito importante. Mais importante ainda é o aluno saber identificar que na fase do planejamento, quais são as principais atividades realizadas na fase do planejamento. Então está aqui, na fase do planejamento, é a identificação e a definição da missão e escopo de competência do sistema. Mapeamento e a padronização de processos. Identificação e validação dos indicadores de processo e produto. Então está aqui. Tá? É a maior parte, onde tem maior tempo, tá certo? É o planejamento. Execução, vai executar. O que você vai com na execução? Você vai adequar o quadro de servidores aos processos, quantas pessoas são necessárias para executar. Você vai adequar a estrutura e processos. Capacitar servidores e distribuir atribuições. Capacitar responsáveis pelas medições dos indicadores. Pronto. E quais são as principais atividades na fase de monitoramento e avaliação? Verificação de conformidade. Verificação de conformidade dos procedimentos. Avaliação dos resultados e análise e melhoria dos processos. Então está aí para vocês. Pronto. Professor, isso pode cair na prova? Claro que pode. Só que vai cair, gente, coisas muito simples, pode crer. Coisas muito simples, coisas que vocês podem aí facilmente vocês pontuarem. Pronto. Tá. Agora, eu quero falar de um assunto específico. Já teve uma prova, eu não lembro qual foi o concurso, nem o ano, que ele perguntou assim para o aluno: na gestão de processos, visa a eliminação do gargalo? Ou seja, é um assunto bastante específico na gestão de processo. Nós vamos trabalhar aqui o gargalo. Mas também, já vi na prova de concurso, o cara mandar essa palavra aqui. Scamper. Aqui. Scamper. Professor, o que é o Scamper? Você tem que saber. Scamper é uma ferramenta de gestão utilizada na gestão de processos. De novo, é uma ferramenta de gestão utilizada na gestão de processos. Cara, administração é barato. Administrar nada mais é do que você aplicar diversas ferramentas que a administração coloca à disposição dos administradores em prática.
E esse Scamper aqui é um deles. Quer ficar competitivo? Você tem que pensar como competitivo. Você tem que ligar os fatos. Primeira coisa, preste atenção. Na prova, você leu essa palavra aí, Scamper. Professor, eu nunca vi esse cara na minha vida. Não tem problema. É até bom. Porque se agora você enxergar esse cara na sua vida, você vai falar o seguinte. Primeira coisa, esse sujeito aí é uma ferramenta de gestão utilizada na gestão de processos. O examinador, cara, vai querer saber coisas básicas disso aqui. Básicas. Pode ter certeza disso. Dificilmente o examinador vai querer coisas hiper detalhadas sobre isso. Não vai querer. O examinador já se contenta, tanto na prova de nível médio, quanto na prova de nível superior, já se contenta se o aluno souber que o Scamper, é o quê? É uma ferramenta de gestão utilizada na onde? Na gestão de processo. Professor, papo reto? Pô, cara, papo reto. Você vai ver. Então, o Scamper é um roteiro de análise de processos, cujo principal objetivo consiste em facilitar a geração de ideias. Cada uma de suas letras representa um questionamento que será feito durante as etapas da definição da visão de futuro dos processos e redesenho dos processos. Ok? Então é o seguinte, eu acabei de ler para vocês que o Scamper significa, quer dizer, cada letra dessa aqui do Scamper, o S, o C, o A, o M, P, o E, o R, significa um bloco de perguntas que serão efetuadas na análise da gestão de processo. Está organizado de modo a orientar a sequência dos processos e atividades que serão analisados. Ou seja, o examinador pode querer saber de você duas coisas. A primeira coisa que ele pode saber de três coisas até agora. Primeira coisa, o que é Scamper, você já sabe. Segunda coisa, que cada letra disso aqui significa um bloco de questões que ajuda a orientar o redesenho, a definição de um processo. Terceira coisa, você tem que saber exatamente o significado de cada uma dessas letras, porque o examinador, principalmente a FCC e a banca do CESP também operam dessa maneira, ele vai falar que o S não é substituir, o S é solicitar. Eu vou estar errado, então S de substituir, C de combinar, A de adaptar, M de modificar, magnificar, que significa agregar valor. Gente, o M é diferente. M, modificar, magnificar, agregar valor. O que eu falei isso lá atrás? O que eu falei para vocês? Que todo o processo somente deve existir se ele cumprir o M, que é magnificar. Como assim, professor? Se um processo não agregou valor ao produto na visão do cliente, esse é um processo chamado processo inútil. É um processo que tem que ser eliminado da organização. Então, olha aí. Então vai ter um grupo de perguntas que vai perguntar, poxa, essa etapa, essa tarefa, essa atividade, esse macroprocesso está modificando alguma coisa, está magnificando, está agregando valor ao produto? Não, então ele tem que ser eliminado. Então, olha aí, o Scamper faz isso. Tá? Detalhe, todo processo produz um cara chamado de quê? Produto. Esse produto pode ser o quê? Um bem, um serviço. E todo produto é feito para alguém. Para quem? Quem? Exatamente. Clientes. Ótimo. Então, olha só. S, substituir. C, combinar. A, adaptar. M, modificar, magnificar, agregar valor. P, pôr em uso para outros fins. E, eliminar, reduzir, o que? Trabalho inútil, retrabalho. E, finalmente, R, reorganizar. Bacana, Scamper, não esqueçam disso. Scamper, ferramenta de gestão utilizada na gestão de processos. Cada letra tem um bloco de perguntas que são efetuadas na elaboração. E você tem que saber o significado de cada letrinha dessa. Do S, do C, do A, do M, do P, do E, do R. Pronto.
Isso que eu chamo de quê? De estudo pragmático para concurso. Eu poderia muito bem, cara, pegar aí 2, 3 exemplos de scamper para vocês, a gente explicar em 4, 5 horas de trabalho. Mas não há necessidade. Isso chama-se priorizar assunto, ficar competitivo. Eu sempre falo para o aluno, cara, você tem que se preocupar em ter estudo de qualidade e estudar aquilo realmente que cai na prova de concurso. Olha, eu não conheço ninguém na minha vida que conseguiu estudar tudo para concurso. Sempre fica alguma coisa. Só que é muito importante você estudar 80% daqueles assuntos que mais caem na prova. Porque os 80% vão significar 95% da pontuação, pode ter certeza disso. Pessoas. Papo reto com vocês.